Larissa Oliveira e Renata Varandas, assim, se esse acordo sai agora, quem é que vai ficar feliz da vida? É o atual governo. Mas a gente está falando de uma história que é longa, várias tentativas, aí de repente um país fica mais azedo no meio do caminho, aí passam-se os anos um outro país que traz uma outra divergência. Como é que fica esse bloco de acordos nesta linha do tempo? O governo brasileiro está esperançoso para isso sair com a União Europeia? Muito bom dia para você, dia. Elisa. Bom dia para Renata, para todo mundo que está com a gente. Olha, Elisa, fui conversar ali com algumas pessoas. O que eu pude sentir tem um sentimento de que as chances são muito boas. O pessoal está falando assim, não, parece que vai. Mas está todo mundo ainda meio cauteloso, porque eu acho que é tanto tempo de negociação e vários momentos em que o Brasil e a União Europeia, o Mercosul e a União Europeia já tiveram próximos de firmar esse acordo, mas a negociação acabou desandando, que tem um pessoal ali pisando um pouco em ovos. Então, tá todo mundo assim, calma, não vamos zicar, sabe? Não vamos urucar a coisa, sabe? Então, assim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essa declaração, mas essas conversas que eu tive foram antes dessa postagem da presidente da Comissão Europeia. Até então, no momento em que eu fazia esses contatos, estava todo mundo naquela linha. Olha, ela vai, confirmou que ela vai. E ela tinha sinalizado nos bastidores que ela só compareceria à cúpula do Mercosul caso a possibilidade de firmar o acordo fosse concreta, fosse real. Então, agora, com essa postagem dela e a chegada dela, de fato, ali a Montevidéu, fica um clima de muito maior otimismo em relação ao momento em que eu conversava com essas pessoas, Elisa. Agora, olhando para quem tem a comemorar com isso, sem dúvida nenhuma, é um trunfo importantíssimo para o presidente Lula. Embora o acordo que está se desenhando não seja o acordo ideal para o Brasil, por exemplo, para o Mercosul, porque foi esvaziado em alguns aspectos para que ele se tornasse o acordo possível, né? Pode não ser o melhor dos mundos para o Mercosul. Ainda assim, do ponto de vista geopolítico, ele tem uma relevância imensa. E para o presidente Lula, em especial, não deixa de ser mais um daqueles petelecos ali que ele dá no ex-presidente Jair Bolsonaro, porque teve uma tentativa de avançar no acordo também durante o governo de Bolsonaro. Houve, inclusive, um desenho do tratado que chegou a ser feito. E aí o próprio presidente Lula, assim que assumiu, fez uma série de revisões e isso acabou adiando mais uma vez um acordo definitivo. A gente tem aí ainda a resistência da França, que, ao contrário do que disse o presidente Lula, não é um país que não apita nada, né? Então, assim, tem uma voz importante, tem uma voz relevante. Essa resistência não está dissipada, não está eliminada. Ah, não está? Tem ainda uma estranheza? Ela ainda existe porque a gente tem um protecionismo enorme, principalmente ali na agricultura francesa. A gente viu isso com muita clareza nos últimos dias, né, Elisa? A gente mais, nós aqui, porque você estava descansando. Ah, minha querida, estava por aí. A gente teve aquela crise, por exemplo, com o CEO do Carrefour sobre a carne brasileira, aquela polêmica toda, o parlamento francês dizendo que a carne brasileira não é de qualidade, dizendo que é lixo no prato dos franceses. Isso tudo é reflexo de uma política protecionista que passa também por toda essa negociação do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Mas do ponto de vista simbólico, se esse acordo sair, mesmo que de certa forma esvaziado em relação ao que poderia ter sido no passado, mesmo assim, geopoliticamente, é um movimento muito importante e é uma conquista para o presidente Lula, que a gente sempre lembra aqui. Vem trabalhando desde o início do seu mandato para se firmar como um nome importante na diplomacia internacional e principalmente como grande representante aqui da região. Ele quer ser a voz da América do Sul, a voz da América Latina nos fóruns internacionais. É esse movimento que Lula vem tentando consolidar, um movimento iniciado lá atrás, no seu primeiro governo, né? Quando ele chegou a ter uma projeção internacional até mesmo maior. Só que aqui no Brasil tem muita coisa acontecendo que está atrapalhando um pouquinho esse rolê do Lula, entendeu? Digamos que até faz sentido que eles queiram deixar até um pouquinho os problemas domésticos silenciados, é uma conquista importante, Elisa. Tanto que assim, a gente vê agora Ursula von der Leyen, que fez essa postagem pela rede social X ou X,
a depender do gosto do freguês que fizer a pronúncia. Ela dizendo, ó, linha de chegada do acordo União Europeia-Mercosul à vista, vamos trabalhar, vamos cruzá-la, ou seja, trazendo um tom de assertividade.